Alô? Ai, celular ali. Ai, Lucas, que nojo. Pega o celular, Lucas, por favor. Bem, para aqueles que não me conhecem, eu vou me apresentar. Meu nome é Aline Durão, estrela internacional e tudo e tal. Bom, já vi muitos filmes com Pasolini, muitos filmes com Mussolini, muitos filmes com Fellini. Bem, entre os filmes que fiz estão do trash aos clássicos. Bem, um dos clássicos que fui convidada para fazer o papel título foi Cleópatra. Bem, e nesse momento que fui convidada para atuar em Cleópatra, eu estava em Paris, aí então eu falei, vou aproveitar para dar um pulinho ao Louvre. Bem, chamei o guia e fui ao Louvre, porque lá eles têm uma coleção egípcia enorme. Então fazer um laboratório por lá. Bem, sabendo que ia ser um dia bastante cansativo, eu tomei alguns Lexotan. Bem, chegando no Louvre, o guia falava, já tínhamos dado por diversas salas, você via aquele povo assim, aí ele ficando um pouquinho monótono, ele foi falando, e o Lexotan batendo. Foi aí então que eu avistei um banquinho todo nacarado, todo de pedrarias, cercado por uma cordinha. Aí eu falei, vou me sentar ali. Ele falava, eu falei, povo, assim, estou bastante cansada. Bem, então fui até lá, puxei a cordinha até algumas tremes ecoaram. E me sentei e falei, vá falando daí, vá falando, eu estou ouvindo daqui. E tudo e tal. Vou ficar aí conversando com o seu coiso. Bem, ele foi falando, e quando eu acordei, eu estava exposta à visitação pública, com a unha mais bem conservada, já encontrada, e tudo, e tal. Bem, no começo do século, conheci aqui em São Paulo um grupinho de filhinhos de papai, que tinha acabado de voltar da Europa, cheio de ideias incríveis. E nós sempre caímos numas baladinhas de absinto e Lexotan. Bem, um dia ele sugeriu, vamos fazer um luau. Bem, pegamos o carro, descemos até a cidade de Santos. Demorou um pouquinho, mas chegamos na praia, acendemos uma fogueirinha e aí começou um recital. Bem, Mário de Andrade falava. Oswald de Andrade também falava. Aí eu pensei, mas que gente chata. Bem, entrou o Vila Lobos, que também falava. Aí eu pensei, me deixei ser burra. Ser intelectual dói. Bem, eles foram falando, eu decidi tomar alguns Lexotan. Bem, eles foram falando, e quando eu acordei, a maré já tinha subido e descido várias vezes, o sol já estava a pino. Nada de Mário de Andrade, nada de ninguém, eu estava coberta por algas verdes. Foi aí então que um pequeno menino que brincava por ali me viu, guardou aquela imagem e alguns anos depois escreveu o roteiro de Tomates Verdes Fritos. Bem, eu decidi pegar uma condução para voltar para São Paulo, mas não existia nenhum ônibus naquela época que subisse a Serra do Mar. Aí eu pensei, vou a pé. Bem, saí de Santos em 1917, cheguei em São Paulo mais ou menos em 1922, com os pés bastante inchados, fazendo aquelas batatas de shopping. Meus pezões estavam desse tamanho. Aí me sentei nas escadarias do municipal. Foi aí então que Tarsila de Amaral olhou para meu nariz e meu pezão, resolveu pintar um abapuru. Bem, a experiência de ver uma abapuru, que é uma coisa que o ser humano nem sabe exatamente o que é, mexeu um pouco com a minha espiritualidade. Aí decidi peregrinar um pouco pelo Antigo Egito e o Oriente Médio. Oi, mãe. Tá bom. No teatro, no celular ligado.